peste, terremoto em vários lugares. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou. Então, o amor de muitos se esfriou. É pai contra filho, é mãe contra filha. Então, é um matando o outro. É um matando por causa de 10 reais, por causa de 20 reais. Então, o pecado está se aumentando cada vez mais. Então, também está chegando o fim cada vez mais. Cada dia que passa, vai chegando o dia do juízo. Hoje é mais um dia que vai chegar o juízo. Hoje é mais um dia, aleluia, que está sendo anotado. Então, que na palavra de Deus fala, se Deus não abreviasse os dias, nenhuma carne se salvaria. E por causa do escolhido, Deus abreviou os dias. Então, se Deus não abreviasse os dias, até os escolhidos seria enganado. Então, por isso que, então, se cumpre a palavra. Por isso que o dia está passando rápido, a hora está passando rápido. Aleluia. A gente vai dormir 10 horas, já amanhece o dia do nada. Então, está passando muito rápido. Então, a humanidade não está percebendo. A humanidade está despercebida. Os sinais estão acontecendo. Então, as pessoas estão cegas. Porque o Deus desse século cegou os entendimentos dos homens para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, Satanás está cegando muita gente. Ele está falando que Jesus não vai voltar. Ele está falando que Deus não existe. Ele está falando que pode viver nessa terra fazendo coisa errada, pecando. Então, as pessoas que estão sendo cegas, então, as pessoas que estão sendo iludidas por Satanás, estão sendo enganadas, naquele grande dia vai ser todo julgado. Porque Deus tem os seus profetas na terra, os seus profetas que não se dobram a Baal, os seus profetas que não se dobram a dinheiro, os seus profetas que não se vendem por coisa alguma. Mas os profetas de Deus, aqueles profetas que anunciam o seu Evangelho, anunciam a sua palavra, mesmo no tempo de pecado, mesmo no tempo de aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus, oh Senhor da glória. Mesmo no tempo difícil, ainda tem os profetas do Senhor anunciando a palavra, mesmo que muitas pessoas não acreditam na vida do Senhor. Pois Jesus está avisando, Ele está voltando. Jesus está avisando, Ele está voltando. E aleluia. Então, muitas pessoas endurecem os corações e não recebem a palavra de Deus. Mas, que na palavra de Deus fala, aquele, aleluia, louvado seja Deus. Aquele que despreza a palavra perecerá. Então, muitas pessoas também estão dentro das igrejas, mas não acreditam mais em Jesus. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas não tem mais fé. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas não acreditam mais na salvação, perderam a esperança. Que eu falei no começo, ao passar do tempo, o amor de muitos se esfriaram. Então, quando o amor se esfriou, muitas pessoas perderam a fé, perderam a esperança. E por isso que muitas pessoas voltam para esse mundo de ilusão, mundo de pecado. Pois quem volta para esse mundo vai ser destruído. Quem volta para esse mundo vai perecer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que está firme, em Deus, busca ainda mais. Busca ainda mais enquanto é tempo. Pois, aleluia, se Jesus voltar hoje, aleluia, Deus. Oh Senhor, eu quero subir, meu Deus. Eu quero ir para essa cidade. Eu não quero ficar nesse lugar. Eu não quero mesmo ficar nesse lugar. Pois eu sei que esse lugar é mentira. Pois quando eu estava nas drogas, estava nesse mundo de ilusão, eu fazia as coisas erradas. Eu pensava para mim mesmo que estava tudo bem. Eu pensava que estava tudo certo. Mas Deus, quando Ele abriu os olhos, Ele me mostrou a realidade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Eu estava enganado. Eu estava preso na mão de Satanás. Eu estava servindo a Satanás, fazendo a vontade do diabo. Então, um certo dia, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus usou o varão
para falar comigo. Então, nessa oportunidade, eu não pensei duas vezes, eu agarrei, não sei porque eu agarrei do nada, eu agarrei mesmo essa oportunidade e comecei a buscar Deus. Então Deus me libertou. Aí então Deus me libertou, transformou minha vida. Então eu estou aqui hoje para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja Deus, Deus Santo de Israel. Aleluia. Então os irmãos vão ficar firmes enquanto é tempo. Vão anunciar o Evangelho do Senhor. Eu tenho que anunciar o Evangelho do Senhor, que nem um irmão leu a palavra no começo, que é uma obrigação nossa fazer a obra na rua. É uma obrigação nossa nós levar a palavra, é uma obrigação. Aleluia. Então eu tenho que levar a palavra do Senhor, pois há muitas pessoas fora que estão aprisionadas nos jornais, porque pois Deus Ele quer nos usar como instrumento para libertar os cativos do cativeiro. Aleluia. Deus, bendito seja o nome do Senhor. Assim, meus irmãos, como Deus mudou nossas vidas, mudou nossa história, pode mudar a vida daquelas pessoas que estão lá fora também, no erro, nas drogas, porque Deus não faz acepção de pessoa. A salvação veio para todos, mas é todos que querem a salvação. Aleluia. Mas para aqueles que querem a salvação, então, para isso eu tenho que levar a palavra, para que eles venham conhecer a palavra e venham se converter ao Senhor. Porque nem eu, nem você que vai libertar eles, mas sim a palavra. Conhecerei a verdade vos libertará. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu peço aos irmãos essa noite que vão fechar os olhos. Vamos clamar ao Senhor. Pedir a Deus pela misericórdia. Pedir a Deus renovo. Porque nós precisamos ser renovados todos os dias. Todos os dias precisamos ser renovados. Pedir a graça do Senhor, misericórdia. Pois Jesus está voltando. Jesus quer que nós se limpemos todos os dias, santifica. Jesus quer que nós andemos com sinceridade na obra dele. Porque não adianta nós estar aqui, nós estar com falsidade. Assim, estar aqui verdadeiramente, com coração puro, com coração sincero. E vamos estar levantando um clamor a Deus. Porque nós precisamos se humilhar aos pés do Senhor todos os dias. Buscar a face de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Está orando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, Deus, meu Pai, Deus Santo e Poderoso, nós te pedimos nessa noite, ó Deus, desce com tua presença nesse lugar. Desce, ó Deus, com a tua misericórdia nesse lugar, meu Pai. Ó Senhor da glória, derrama a tua graça, meu Deus. Ó Senhor da glória, louvado seja o nome do Senhor. Derrama a tua unção sobre nossas vidas. Desce com renovo espiritual agora, meu Pai. Vai quebrando agora toda frieza espiritual. Vai quebrando agora todo impedimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Vai operando agora, vida de cada irmão. Vai operando agora, vida de cada irmão agora. Vai tocando agora nossas vidas. Nos toca, ó Deus. Nos toca agora, meu Pai. Nos renova, meu Pai. Nos renova agora, Senhor. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 meu Deus. Desce com teu poder, meu Pai. Renova o teu povo, Senhor. Renova os teus servos, tua serva, meu Pai, nessa noite agora. Vai renovando, meu Deus. Vai renovando agora. Vai derramando a tua unção. Oh, Senhor da glória. Vai renovando os corações. Vai renovando as fé de cada um. Derrama o teu azeite, meu Pai. Derrama o teu azeite agora, meu Pai. Oh, Senhor da glória. Oh, Senhor da glória. Guarde cada um, meu Pai, debaixo das tuas asas. Cobre cada um com teu sangue, meu Pai. Nos purifica de todos os nossos pecados. Perdoa nossos pecados, Deus. Perdoa, Deus, as nossas falhas, a nossa iniquidade, as nossas transgressões e impureza. Nos purifica, meu Pai. Limpa nossas mãos, limpa nossos corações. Oh, Senhor da glória, derrama teu azeite, meu Pai. Derrama teu azeite agora, meu Pai. Derrama tua presença sobre nossas vidas agora. Nos toca, Espírito Santo. Nos toca, Espírito Santo. Nos toca, Espírito Santo. Vai nos tocando agora, meu Pai. Oh, glória, 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 glória a Deus.
Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Toca os corações agora, meu Deus. Vai tirando agora todo impedimento, meu Pai. Vai quebrando agora, meu Deus. Toda seta maligna, repreenda todo mal agora. Oh, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor. Cobre cada um, oh Pai, com teu sangue. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, toda honra, toda glória será do Senhor. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1 da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Todas as chaves? Exaltado é o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória, irmão, chama. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar lendo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que anda dispersa, saúde, acerca de provas e tentações. Meus irmãos, tendes grande gozo quando caíde em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisas algumas. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberamente, e o não lança em rosto, e se lhe a dada. Peça a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorifique o irmão abatido na sua exaltação. O rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosura, a aparência do seu aspecto aparece, assim se murchará. Também o rico em seu caminho, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga:
de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido da luz o pecado, e o pecado conhecido da luz, glória a Deus, da luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como primícias das suas criaturas. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Quero estar fazendo mais um momento de oração, em nome de Jesus. Meus irmãos, feche os olhos. Louvado seja Deus. Meu Deus, meu Pai, Senhor, eu estou aqui nessa noite, meu Pai. Oh, Senhor, nessa noite, meu Pai, que eu vim diminuir, Deus, que eu desapareça, Senhor, porque, oh Deus, nós estamos aqui para te adorar, para exaltar o santo nome. Meu Pai, eu não tenho palavra de vida eterna, mas Senhor Deus, mas o Senhor tem, porque Deus, tu és o Deus da sabedoria. Oh Deus, eu te peço nessa noite, coloca a palavra de vida eterna em minha boca. Fala comigo, fala com os irmãos, que nós venhamos estar aqui transformados, meu Pai, pelo poder da tua palavra. Oh Deus, fala nos nossos corações e queima, oh Pai, todo comichão, repreenda todo mundo nessa noite. Vai lançando agora, meu Pai, vai quebrando toda a seta maligna, repreenda todo mal. Não deixa Satanás tirar a nossa atenção nessa noite. Queima todo mal, repreenda todo mal, Deus. Eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, glória a Deus. A palavra de Deus está falando sobre acerca de provas e tentações. Tentação é essa que nós passamos cada dia, todo dia nós passamos tentação, nós passamos prova, porque Satanás, ele tenta derrubar todo dia, Satanás tenta destruir todos os dias. Porque Deus, Ele está ali com a sua mão poderosa, nos cobrindo, nos protegendo, livrando todo mal. Mas também nós temos que vigiar como? Em oração, leitura da palavra, jejum, vigiar nos olhos, vigiar no andar, vigiar no falar. Porque Satanás, ele está ao redor de nós, bramando, procurando a quem possa atacar. Mas se a gente parar de vigiar, se a gente parar de buscar Deus, Satanás, ele vai nos abater. Mas se nós ficar firme na presença de Deus, Jesus está com de nós. Mesmo com a gente fraco, Deus, ele estende a sua mão e nos protege. Mas Satanás, todo dia, constante, toda hora, todo momento, Satanás está pedindo nossa alma. Satanás está esperando nós dar uma brecha para ele entrar. Nós não pode dar brecha para o inimigo, pois se nós dar brecha para o inimigo, ele vai entrar e vai destruir. Mas eu tenho que vigiar todos os dias, todo momento, buscar Deus em todos os nossos corações. Se nós caímos hoje, nós temos que levantar hoje, pedir força a Deus hoje. Porque nós sabemos que o homem é falho, nós somos sujeitos a muita falha, que a qualquer momento nós pode cair. E na palavra Deus fala que aquele que está de pé, cuida para que não caia. Eu tenho que viver constantemente, nós vamos buscar Deus verdadeiramente. Não pode enfraquecer, não pode voltar para trás, porque, aleluia, Deus não tem prazer naquele que volta para trás. Mas nós somos daquele que não volta para trás, mas aquele que não conserva nossa alma,
Porque nós temos que conservar nossa alma, guardar nossa alma. Como guardar nossa alma? Buscando a Deus, perseverando, vigiando em todo o tempo, em constante oração. Porque se nós olhar para a dificuldade dessa vida, nós vamos perecer, nós vamos voltar para trás. Porque não é fácil negar a nossa vida, não é fácil negar as nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Porque a carne quer pecar, mas o Espírito quer santidade, mas o Espírito quer buscar Deus. Então é um lutando contra o outro. O Espírito querendo fazer a vontade de Deus e a carne querendo pecar. Não tem que negar nossa carne, não tem que matar nossa carne e fazer a vontade de Deus. Porque Jesus está voltando. Jesus não vai buscar uma igreja suja, Jesus não vai buscar uma igreja podre. Nós vamos buscar uma igreja santa, lavada pelo sangue do Cordeiro. Porque nós sabemos que Deus preparou uma cidade. Que cidade é essa? Uma cidade santa, a Nova Jerusalém, a Nova Sião. Uma cidade que é muito santa, é muito limpa. Então, não é qualquer um que vai entrar naquela cidade. Não é qualquer jeito que nós vamos entrar naquela cidade. Se nós tiver com um pecadinho, eu tenho que pedir perdão a Deus enquanto é tempo. Eu tenho que, se nós tiver com erro, eu tenho que pedir perdão a Deus enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando, falta muito pouco tempo para Jesus voltar. Muito pouco tempo mesmo. Os sinais estão aí: peste, fome, terremoto, em vários lugares. E por cima de multiplicar a iniquidade, o amor de mundo se esfriará. Quando os irmãos estavam firmes buscando a Deus, mas pararam de vigiar, deixaram o seu amor se esfriar e pararam de buscar a Deus, voltaram para esse mundo. Mas aquele que está de pé, fique firme, busca a Deus enquanto é tempo. Eu peço meus irmãos, não volte para trás. É verdade, aleluia. Glória a Deus, Jesus, voltando. aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oh Deus, Nós não pode parar de buscar a nossa salvação. Glórias a Deus. oh aleluia. Mesmo que demore um ano, mesmo que demore 10 anos, 20 anos, eu tenho que continuar firme, sempre no primeiro amor, sempre nas primeiras obras. Glória a Deus. Exaltado é o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja Deus, Oh, aleluia. louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória, glória a Deus. Louvado seja Deus, Deus Santo, Deus de Israel. Deus, Tu és santo, Tu és soberano. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Aleluia, meu Deus. Oh Senhor, tenha misericórdia, meu Pai, nessa noite de nossas vidas. Deus, aleluia. Ele preparou uma cidade. Essa cidade está esperando aquele que obedece, Glória a Deus. aquele que obedece a Deus em tudo, aquele que guarda os mandamentos de Deus e os cumpre. Porque se nós guardarmos os mandamentos de Deus e praticar, eu tenho que praticar a palavra de Deus, eu tenho que levar a palavra de Deus, porque a salvação não é só para nós, mas sim também para as pessoas que estão lá fora. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus enviou seu único Filho, unigênito, para todo que não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus diz também, livro de Marcos, capítulo 15, versículo 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crê. Em meu nome eles expulsarão demônios, farão novas línguas, e se beberes alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Verdade. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, meus irmãos, Deus, Ele não deu esse poder, um poder
Ele derramou o seu poder sobre nossas vidas. Ele deu uma autoridade para pegar a sua palavra. Ele deu o poder para curar, para libertar os cativos do cativeiro. Deus, Ele quer usar nossas vidas como instrumento em suas mãos. Porque nós não somos apenas um instrumento na mão de Deus. E Deus quer nos usar cada dia mais, usar a sua palavra, usar para ganhar um para Ele. Porque nós precisamos ganhar um para Jesus. Porque pensa aí, meus irmãos, se nós naquele grande dia chegar no céu, nós vamos ter o que para apresentar a Deus? Glória a Deus. Nós vamos ter o que para apresentar a Deus? Verdade. Nós ficamos nessa terra aqui, desde pequeno até a velhice. Nós não fez nada para Deus. Eu tenho que fazer algo do Senhor. Pregar o Evangelho, Verdade. levar a palavra. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que nós ganhemos para Ele, alma para Ele. Porque, glória a Deus, aleluia, Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Pois nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Nós temos que anunciar o Evangelho do Senhor. Pois Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Deus, Glória. Deus é fiel. Deus poderoso. Deus é poderoso. Se nós for infiel, Deus permanece fiel. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que nós santifica. Deus quer que nós nos purifica de todo pecado, de toda imundícia. Deus quer que nós se lava por dentro e também por fora. Aleluia. Deus quer que nós adoremos Ele em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E Deus procura a tais que assim o adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando um verdadeiro adorador. Que adorador é esse? Que na provação continua adorando a Deus. Que na tentação continua adorando a Deus. Que na dificuldade continua adorando a Deus. E não reclama, porque são cidadãos do céu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu tenho que se preparar cada dia mais para subir para Jerusalém. Eu tenho que se preparar cada vez mais, nos limpar, nos purificar de todo o pecado. Aleluia, glória, glória a Deus. Porque eu tenho que permanecer com o nosso nome escrito no livro da vida. Se é que o nosso nome está escrito lá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meu Pai. Oh, Senhor da glória. Tenha misericórdia nessa noite de nossas vidas. Pois, ó Deus, nós somos falhos, pequeno, pecador miserável. Não merecemos nada. Oh, Senhor, que amor que o Senhor teve por nós. De enviar seu único filho, o seu único filho unigênito, o seu único filho que o Senhor tinha para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, meu Pai. Oh Senhor, Tu és tão misericordioso. Que amor é esse, oh Deus, que o Senhor tem por nós. Que amor é esse, meus irmãos, que Deus tem por nós. Que dá o seu único filho para morrer nossos pecados. O mundo a ver nós somos ingratos, não sabemos agradecer a Deus da maneira que devemos. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, naquele grande dia, Ele vai separar os bodes das ovelhas. Naquele grande dia, aleluia, glória a Deus. Os bodes vai ficar, glória a Deus, à esquerda, as ovelhas à direita. Naquele grande dia, Jesus falar para as ovelhas: vinde bendito meu Pai, para o gozo, aleluia. E para os bodes, vai falar: apartai de mim, maldito, que eu vos não conheço, vós que praticai a iniquidade. Então, meus irmãos, se nós andar na vida de pecado, na vida de erro, nós vamos perecer, porque a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Nós temos que andar em santidade, renúncia, negar nossa própria vida, negar a nossa própria carne, a nossa própria existência, para viver uma vida com Deus. Porque para entrar no céu, eu tenho que nascer de novo.
Eu tenho que nascer da água e do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer limpar nossos corações, limpar nossas almas, limpar nossa mente. Ele quer transformar, nos renovar. Mas para isso nós temos que abrir o coração. Pois se nós endurecer nossos corações, como que o Senhor Jesus vai entrar e operar? Como? Não tem como. Mas Satanás, ele não bate, ele invade. Glória a Deus. Mas Jesus, Ele é manso, Ele é humilde, Ele é calmo, Ele bate. Filho, eu posso entrar no seu coração, eu posso entrar na sua casa, pois eu quero cear contigo. E vem cear comigo também. Mas basta eu ou vocês, irmão, abrir o coração. Deus quer entrar e fazer morada. Aleluia. Deus, Ele quer mudar nossa vida, mudar nossa história. Aleluia. Glória a Deus. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia. Santo, Santo Israel. Deus, só o Senhor merece toda honra, toda glória. Eu não sei, meus irmãos, o que passa na vida de vocês, mas Deus sabe. Deus sabe da necessidade de vocês. Deus sabe o que vocês passam cada dia, o que vocês passam em casa. Só Deus sabe, eu não sei. Glória a Deus. Por isso que nós temos que entregar nosso problema a Deus. Se nós estamos passando por luta, entrega na mão de Deus. Aleluia. Porque Jesus, Ele cura de tudo. Deus é o que opera todas as coisas. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, vou pedir para os irmãos abrir o livro de João, capítulo 14. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Santo de Israel. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu vou vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, meus irmãos? Então, Jesus está falando de uma cidade que Ele ia subir para o céu para preparar uma cidade santa, aquela cidade, a Nova Jerusalém, que se cumpre, que está lá escrito em Apocalipse: e viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já se passaram. Glória a Deus. Então, meus irmãos, para nós entrar nessa cidade, nós temos que estar em santidade, obediência à palavra de Deus, constante oração, perseverando até o fim. Também a palavra de Deus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Como perseverar? Perseverar em oração, obediência, leitura da palavra, jejum, obedecer a Deus em tudo. Pois Deus, aleluia, Ele repreende aquilo quanto ama. Se Deus está exaltando você nessa noite, é porque Ele ama todos vocês. Aleluia. Deus quer santidade, Deus quer humilhação, Deus quer que nós se humilha na presença dEle, derrama na presença dEle. Como nós vamos querer para o céu se não busca Deus? Como nós vamos querer para o céu se não se humilha, se não nega nossa vida, nossa vontade? Como? Não tem como. Glória a Deus. Aleluia. Jesus quer que negue a nossa própria vida, a nossa própria existência, e faça a vontade dEle. Porque um dia não vai partir dessa terra. Porque nós estamos nessa terra aqui de passagem. Porque nós somos peregrinos numa terra estrangeira. Glória a Deus. A nossa cidade não é aqui. Nossa cidade é lá no céu, na Nova Jerusalém, aonde as flores cantam, aonde os anjos louvam a Deus todos os dias, todas as noites. Glória a Deus. Aleluia. Lá os anjos falam: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Então, meus irmãos,
nós temos que se preparar todos os dias para ir para esse lugar. Porque essa cidade, a palavra de Deus fala que lá não vai ter mais nem choro, nem pranto, nem dor, nem clamor. Mas para aqueles que ficar, vai ser tormento eterno, vai passar por tribulação, vai passar por aquele tormento que nunca vai se acabar. Por isso, enquanto nós estamos com vida, nós estamos com vida, nós estamos respirando, nós temos que buscar Deus. Temos que buscar Deus de todos os nossos corações, pedir força a Deus todos os dias, porque nós sabemos, irmão, que não é fácil buscar Deus no dia de hoje. As coisas estão muito difíceis, é tanto impedimento, é tanta luta, é tanta dificuldade cada dia, mas se nós enfrentar essa luta, enfrentar essa dificuldade, Deus, Ele está conosco, porque nós temos que permanecer na verdade, porque Deus ama a verdade, porque Deus é verdade. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja o teu nome, ó Senhor da glória, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Meu Deus, meu Pai, Tu és santo, Tu és bendito. Dá glória a Deus, meus irmãos. Glórias a Deus. Dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que aonde está 2 ou 3 reunidos, Jesus faz presente. Então, Jesus está aqui no nosso meio. Glória a Deus. Então, eu tenho que adorar Ele, meus irmãos. Eu tenho que dar fruto de graça a Ele. Porque Ele está aqui no nosso meio. Se Ele está no nosso meio, nós temos que humilhar os pés deles. Eu tenho que clamar Ele. Não pode ficar com a boca fechada. Glórias a Eu tenho que Deus. levantar nosso clamor a Deus. Porque Ele está com seus braços abertos, recebendo nosso louvor, Glórias a recebendo nossa Deus. adoração. Aleluia. Mas Deus vai receber nossa oração, nosso louvor, se for de todo nossos corações, porque não adianta nós louvar, falar da boca para fora, tem que ser de todo nosso coração. Glória a Deus, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ó Senhor da glória, fala conosco, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, toda honra, toda glória será do Senhor. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1 da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Exaltado é o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Espera o irmão Shelly. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar lendo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que anda dispersa, saúde, acerca de provas e tentações. Meus irmãos, tendes grande gozo quando caíde em várias tentações, sabendo que
a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisas algumas. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e se lhe a dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorifique o irmão abatido na sua exaltação. O rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosura, a aparência do seu aspecto aparece, assim se murchará. Também o rico em seu caminho, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido da luz o pecado, e o pecado conhecido da luz, glória a Deus, da luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossemos como primícias das suas criaturas. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Quero estar fazendo mais um momento de oração, em nome de Jesus. Meu irmão, feche os olhos. Louvado seja Deus. Meu Deus, meu Pai, Senhor, eu estou aqui nessa noite, meu Pai. Oh, Senhor, nessa noite, meu Pai, que eu vim diminuir, Deus, que eu desapareça, Senhor, porque, oh Deus, estamos aqui para te adorar, para exaltar o santo nome. Meu Pai, eu não tenho palavra de vida eterna, mas o Senhor tem, porque o Deus, tu és o Deus da sabedoria. Oh Deus, eu te peço nessa noite, coloca a palavra de vida eterna em minha boca. Fala comigo, fala com os irmãos, que não venha estar aqui transformado, meu Pai, pelo poder da tua palavra. Oh Deus, fala nos nossos corações e queima, oh Pai, todo comichão, repreenda todo mundo nessa noite. Vai lançando agora, meu Pai, vai quebrando toda a seta maligna, repreenda todo mal. Não deixa Satanás tirar a nossa atenção nessa noite. Queima todo mal, repreenda todo mal, Deus. Eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, glória a Deus. A parte de Deus está falando sobre acerca de provas e tentações. Tentação é essa que nós passa cada dia, todo dia nós passamos tentação, nós passamos prova,
Porque Satanás, ele tenta nos derrubar todos os dias. Satanás tenta nos destruir todos os dias. Porque Deus, ele está ali com a sua mão poderosa, nos cobrindo, nos protegendo, livrando todo mal. Mas também nós temos que vigiar. Vigiar como? Em oração, leitura da palavra, jejum, vigiar nos olhos, vigiar no andar, vigiar no falar. Porque Satanás, ele está ao redor de nós, tramando, procurando a quem possa atacar. Mas se a gente parar de vigiar, se a gente parar de buscar Deus, Satanás, ele vai nos abater. Mas se nós ficar firme na presença de Deus, Jesus está com de nós. Mesmo com a gente fraco, Deus, ele estende a sua mão e nos protege. Mas Satanás, todo dia, constante, toda hora, todo momento, Satanás está pedindo nossa alma. Satanás está esperando nós dar uma brecha para ele entrar. Nós não pode dar brecha para o inimigo, pois se nós dar brecha para o inimigo, ele vai entrar e vai destruir. Mas eu tenho que vigiar todos os dias, todo momento, buscar Deus em todos os nossos corações. Se nós caímos hoje, eu tenho que levantar hoje, pedir força a Deus hoje. Porque nós sabemos que o homem Glórias é a falho, Deus, nós somos sujeitos a muita falha, que a qualquer momento nós podemos cair. E na palavra Deus fala que aquele que está de pé, cuida para que não caia. Eu tenho que viver constantemente, nós vamos buscar Deus verdadeiramente. Nós não pode enfraquecer, nós não pode voltar para trás. Porque, aleluia, Deus não tem prazer naquele que volta para trás. Mas nós somos daquele que não volta para trás. Mas aquele que não conserva nossa alma. Porque nós temos que conservar nossa alma, guardar nossa alma. Como guardar nossa alma? Buscando a Deus, perseverando, vigiando em todo o tempo, em constante oração. Porque se nós olhar para a dificuldade dessa vida, nós vamos perecer, nós vamos voltar para trás. Porque não é fácil negar a nossa vida, não é fácil negar as nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Porque a carne quer pecar, mas o Espírito quer santidade, mas o Espírito quer buscar Deus. Então é um lutando contra o outro. O Espírito quer fazer a vontade de Deus e a carne quer não pecar. Não tem que negar nossa carne, não tem que matar nossa carne e fazer a vontade de Deus. Porque Jesus está voltando. Jesus não vai buscar uma igreja suja, Jesus não vai buscar uma igreja podre. Nós Jesus vai buscar uma igreja santa, lavada pelo sangue do Cordeiro. Porque nós sabemos que Deus preparou uma cidade. Que cidade é essa? Uma cidade santa, a Nova Jerusalém, a Nova Sião. Uma cidade que é muito santa, é muito limpa. Então, não é qualquer um que vai entrar naquela cidade. Não é qualquer jeito que nós vamos entrar naquela cidade. Se nós tivermos um pecadinho, eu tenho que pedir perdão a Deus enquanto é tempo. Eu tenho que, se nós tivermos com erro, eu tenho que pedir perdão a Deus enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando, falta muito pouco tempo para Jesus voltar. Muito pouco tempo mesmo. Os sinais estão aí, peste, fome, terremoto, em vários lugares. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de mundo se esfriará. Quando os irmãos estavam firmes buscando a Deus, mas pararam de vigiar, deixaram o seu amor se esfriar e pararam de buscar a Deus, voltaram para esse mundo. Mas aquele que está de pé, fique firme, busca a Deus enquanto é tempo. Eu peço meus irmãos, não volte para trás. É verdade, aleluia. Glória a Jesus está Jesus, voltando. aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oh Deus, Nós não pode parar de buscar a nossa salvação. Glórias a Deus. oh, aleluia. Mesmo que demore um ano, mesmo que demore 10 anos, 20 anos, eu tenho que continuar firme, sempre no primeiro amor, sempre nas primeiras obras. Glória a Deus. Exaltado é o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja Deus, Oh, aleluia. louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
Glória, glória a Deus. Louvado seja Deus, Deus Santo, Deus de Israel. Deus, Tu és santo, Tu és soberano. Toda honra, toda glória seja dada a Ti. Aleluia, meu Deus. Oh Senhor, tenha misericórdia, meu Pai, nessa noite de nossas vidas. Deus, aleluia. Ele preparou uma cidade. Essa cidade está esperando aquele que obedece, Glória a Deus. aquele que obedece a Deus em tudo, aquele que guarda os mandamentos de Deus e os cumpre. Porque se nós guardarmos os mandamentos de Deus e praticar, eu tenho que praticar a palavra de Deus, eu tenho que levar a palavra de Deus, porque a salvação não é só para nós, mas sim também para aquelas pessoas que estão lá fora. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus enviou seu único Filho, unigênito, para todo que não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus diz também, livro de Marcos, capítulo 15, versículo 15: Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão demônios, farão novas línguas, e se beberes alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, meus irmãos, Deus, Ele não deu esse poder. O poder, Ele derramou o seu poder sobre nossas vidas. Ele deu uma autoridade para pegar a sua palavra. Ele deu o poder para curar, para libertar os cativos do cativeiro. Deus, Ele quer usar nossas vidas como instrumento em suas mãos. Porque nós somos apenas um instrumento na mão de Deus. E Deus quer nos usar cada dia mais, usar a nossa palavra, usar para ganhar para Ele. Porque nós precisamos ganhar para Jesus. Porque pensa aí, meus irmãos, se nós naquele grande dia chegar no céu, nós vamos ter o que para apresentar a Deus? Glória a Deus. Nós vamos ter o que para apresentar a Deus? Verdade. Nós ficamos nessa terra aqui, desde pequeno até a velhice. Não fez nada para Deus. Eu tenho que fazer algo do Senhor. Pregar o Evangelho, levar a palavra. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que nós ganhemos alma para Ele. Porque, glória a Deus, aleluia, Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Pois nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Nós temos que anunciar o Evangelho do Senhor. Pois Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Deus é poderoso. Se nós formos fiel, Deus permanece fiel. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que nós santifica. Deus quer que nós nos purifica de todo pecado, de toda imundícia. Deus quer que nós se lava por dentro e também por fora. Aleluia. Deus quer que nós adoremos Ele em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E Deus procura a tais que assim o adoram em espírito e em verdade. Deus está procurando um verdadeiro adorador. Que adorador é esse que na provação continua adorando a Deus, que na tentação continua adorando a Deus, que na dificuldade continua adorando a Deus e não reclama, porque são cidadãos do céu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, eu tenho que se preparar cada dia mais para subir para Jerusalém. Eu tenho que se preparar cada vez mais, nos limpar, nos purificar de todo o pecado. Aleluia, glória, glória a Deus. Porque eu tenho que permanecer com o nosso nome escrito no livro da vida. Se é que o nosso nome está escrito lá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, meu Pai. Oh, Senhor da glória, tenha misericórdia nessa noite.
de nossas vidas. Pois, ó Deus, nós somos falhos, pequeno, pecador miserável, não merecemos nada. Ó Senhor, que amor que o Senhor teve por nós, de enviar seu único filho, o seu único filho unigênito, o seu único filho que o Senhor tinha para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, meu Pai. Ó Senhor, Tu és tão misericordioso. Que amor é esse, ó Deus, que o Senhor tem por nós? Que amor é esse, meus irmãos, que Deus tem por nós? Que dá o seu único filho para perdoar nossos pecados. O mundo a ver nós somos ingratos, não sabemos agradecer a Deus da maneira que devemos. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, naquele grande dia, Ele vai separar os bodes das ovelhas. Naquele grande dia, aleluia, glória a Deus. Os bodes vai ficar, glória a Deus, à esquerda, as ovelhas à direita. Naquele grande dia, Jesus vai falar para as ovelhas: vinde e bendito meu Pai, para o gozo, aleluia. E para os bodes, vai falar: apartai de mim, maldito, que eu vos não conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, meus irmãos, se nós andar na vida de pecado, na vida de erro, nós vamos perecer, porque a palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Nós temos que andar em santidade, renúncia, negar nossa própria vida, negar a nossa própria carne, a nossa própria existência, para viver uma vida com Deus. Porque para entrar no céu, eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que nascer da água e do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer limpar nossos corações, limpar nossas almas, limpar nossa mente. Ele quer transformar, nos renovar. Mas para isso nós temos que abrir o coração. Pois se nós endurecer nossos corações, como que o Senhor Jesus vai entrar e operar? Como? Não tem como. Mas Satanás, ele não bate, ele invade. Glória a Deus. Mas Jesus, Ele é manso, Ele é humilde, Ele é calmo, Ele bate. Filho, eu posso entrar no seu coração, eu posso entrar na sua casa, pois eu quero cear contigo, e vem cear comigo também. Mas basta eu ou vocês, irmão, abrir o coração. Deus quer entrar e fazer morada. Aleluia. Deus, Ele quer mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Aleluia. Glória a Deus. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus, aleluia. Santo, Santo de Israel. Deus, só o Senhor merece toda a honra, toda a glória. Eu não sei, meus irmãos, o que passa na vida de vocês, mas Deus sabe. Deus sabe da necessidade de vocês. Deus sabe o que vocês passam cada dia, o que vocês passam em casa. Só Deus sabe, eu não sei. Glória a Deus. Por isso que nós temos que entregar nosso problema a Deus. Se nós estamos passando por luta, entrega na mão de Deus. Aleluia. Porque Jesus, Ele cura de tudo. Deus é o que opera todas as coisas. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, vou pedir para os irmãos abrir o livro de João, capítulo 14. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Santo de Israel. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu vou vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver,
estejais vós também. Amém, meus irmãos? Então, Jesus está falando de uma cidade que ele ia subir para o céu para preparar uma cidade santa, aquela cidade, a Nova Jerusalém, que se cumpre, que está lá escrito em Apocalipse, se viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já se passaram. Glória a Deus. Então, meus irmãos, para nós entrar nessa cidade, nós temos que estar em santidade, obediência à palavra de Deus, constante oração, perseverando até o fim. Também a palavra de Deus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Como perseverar? Perseverar em oração, obediência, leitura da palavra, jejum, obedecer a Deus em tudo. Pois Deus, aleluia, Ele repreende aquele quanto ama. Se Deus está exaltando você nessa noite, é porque Ele ama todos vocês. Aleluia. Deus quer santidade, Deus quer humilhação, Deus quer que nós se humilha na presença dEle, derrama na presença dEle. Como nós vamos querer para o céu se não busca Deus? Como nós vamos querer para o céu se não se humilha? Se não nega nossa vida, nossa vontade? Como? Não tem como. Glória a Deus. Aleluia. Jesus quer que nós negue a nossa própria vida, a nossa própria existência, e faça a vontade dele. Porque um dia não vai partir dessa terra. Porque nós estamos nessa terra aqui de passagem. Porque nós somos peregrinos numa terra estrangeira. Glória a Deus. A nossa cidade não é aqui. Nossa cidade é lá no céu, na Nova Jerusalém, aonde as flores cantam, aonde os anjos louvam a Deus todos os dias, todas as noites. Glória a Deus. Aleluia. Lá os anjos falam: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que se preparar todos os dias para ir para esse lugar. Porque essa cidade, a palavra de Deus fala que lá não vai ter mais nem choro, nem canto, nem dor, nem clamor. Mas, para aqueles que ficaram, vai ser tormento eterno, vai passar por tribulação, vai passar por aquele tormento que nunca vai se acabar. Por isso, enquanto nós estamos com vida, nós estamos com vida, nós estamos respirando, nós temos que buscar Deus. Temos que buscar Deus de todos os nossos corações, pedir força a Deus todos os dias, porque nós sabemos, irmãos, que não é fácil buscar Deus no dia de hoje. As coisas estão muito difíceis, é tanto impedimento, é tanta luta, é tanta dificuldade cada dia, mas se nós enfrentar essa luta, enfrentar essa dificuldade, Deus, Ele está conosco, porque nós temos que permanecer na verdade, porque Deus ama a verdade, porque Deus é verdade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus, bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja o teu nome, ó Senhor da glória. Aleluia. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Meu Deus, meu Pai, Tu és santo, Tu és bendito. Dá glória a Deus, meus irmãos. Glórias a Deus. Dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que aonde está 2 ou 3 reunidos, Jesus faz presente. Então, Jesus está aqui no nosso meio. Glória a Deus. Então, eu tenho que adorar Ele, meus irmãos. Eu tenho que dar fruto de graça a Ele. Porque Ele está aqui no nosso meio. Se Ele está no nosso meio, nós temos que olhar os pés. Eu tenho que clamar Ele. Não pode ficar com a boca fechada. Eu tenho que levantar nosso clamor a Deus. Porque Ele está com seus braços abertos, recebendo nosso louvor, recebendo nossa adoração. Aleluia. Mas Deus vai receber nossa oração, nosso louvor, se for de todo o nosso coração. Porque não adianta nós louvar, falar da boca para fora. Tem que ser de todo o nosso coração. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Senhor da glória. Fala conosco, meu Deus.